Ronivon sendo racista de uma forma muito explícita. Então, vamos falar disso porque, tipo, olá, gente! Bem-vindos ao Dodi, bem-vindos ao Dodi. Se você não está inscrita nem inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever agora, deixa o seu like. Já compartilha esse vídeo, porque esse tema dá pano pra manga, ainda mais quando é pessoa famosa. Então vamos falar de Ronivon sendo racista, porque ele foi racista, indiscutivelmente. Primeira coisa que eu quero dizer, assim, principalmente para nós todos que somos negros, negras, pretos e pardos, né? Eu acho que a gente não deveria se chocar tanto com vendo pessoas brancas sendo racistas. Se revoltar, sim. Chocar, não. No sentido de, "Ah, meu Deus, uma pessoa branca sendo racista." Porque isso é de lei, sabe? É de lei pessoas brancas serem racistas no Brasil porque elas são criadas no mundo de privilégios, então elas são racistas, independente da posição que elas ocupam. A gente deveria ficar surpreso e chocado quando uma pessoa branca tem consciência do mundo que ela vive e tenta ser o menos racista possível. Porque elas são as exceções. A regra é pessoas brancas serem racistas. Lembrando, eu tô falando de se chocar nesse sentido de ficar, meu Deus, uma pessoa branca foi racista. Mas se revoltar é necessário sim. Então, assim, usar a internet, fazer barulho, chamar a pessoa de racista, porque tem que chamar mesmo. Não é pra ficar criando outros nomes. Preconceito, bullying é racismo. Então, assim, tem que apontar na cara sim. Tirando isso, vamos falar o caso lá do Ronivon. O que Ronivon fez pra quem não sabe? Vou pôr o vídeo, assiste aí esse vídeo. Né? Também Nós acho. somos brasileiros, então o samba faz parte da nossa história, a gente tem que defender o que é Você da de nossa onde é, raiz. carinho? Eu sou do Paraná, eu sou curitibana. Olha uma coisa mais Pois bonitinha. é, a Ainda que brancura já entrega, por isso Não. que estão me chamando de branca aí, ó. Você já viu alguma princesa queimada? Que horror. Tem algumas muito lindas, não Princesa? queimadas, mas negras, não? Aí outra coisa. Aí Queimada. é outra coisa. Pois é, você já viu Princesa Queimada? Ele disse isso, a moça branca, né, tentou ali contornar a situação dizendo, não, mas existem princesas lindíssimas negras. Aí ele fala, não, mas aí é outra coisa. Nitidamente parece que ele está tentando reverter a situação, porque ele viu que deu merda. E aí ficou mais confuso. O que ele quis dizer com pessoas queimadas? Não tem outro significado, não tem outra interpretação. Tá nítido, tá bem escuro o que ele quer dizer. São pessoas não brancas, né? E negras. São pessoas negras, é de pessoas negras que ele está falando. Quando ele fala queimada e depois tenta reverter a situação, só piora. Ele está falando sim de pessoas que têm a pele escura ou de pessoas que são, como no meu caso, pessoas pardas que não têm a pele escura, mas não são brancas. São negras um pouco mais claras, mas são chamadas de encardidas, de queimadas, de suja. Ele está falando de todo mundo que não é branco, negro, negros. Podemos até colocar indígenas aí no caso e por aí vai. Isso é de um racismo extremamente explícito. Não tem nada de velado nisso, é extremamente explícito. E assim, é o tipo de pensamento que a sociedade brasileira tem como um todo, né? De não enxergar pessoas negras como pessoas belas ou de valor e etc. Isso não me surpreende mais, assim. Eu já passei dessa fase de ficar surpreendido por causa disso. Me revolto, mas não fico surpreso, porque eu já espero isso sempre. Eu nunca espero o contrário. Apesar de saber que existem as exceções de pessoas brancas que estão pensando seus privilégios, pensando sua posição nesse mundo. E o que a gente tem a aprender com esse caso do Ronivon? É justamente isso, de entender como a branquitude no Brasil funciona, como os brancos no Brasil funcionam, qual é o imaginário brasileiro sobre nós negros, sobre a nossa estética, sobre nós como um todo, sabe? É de perceber pessoas como o Ronivon, principalmente que estão numa classe mais alta, que estão ali sempre entre as elites, entre os ricos, é o tipo de gente que mais reproduz racismo. Não estou dizendo que brancos pobres não reproduzem muito, pelo contrário, são tão racistas quanto, mas essas pessoas ricas e da elite são justamente as que têm os pensamentos escravocratas mais presentes e mais enraigados até hoje, sabe? No sentido de herdaram todos esses pensamentos, herdaram todas aquelas ideias que foram ideias propagadas durante o período de escravidão. Depois do período de escravidão, tivemos o período de eugenia, né, de tentar branquear a população. Todos esses pensamentos ainda estão aí vivos até hoje e a elite, os ricos brancos, a elite é branca, né?
adora propagar esse tipo de pensamento, adora pensar esse tipo de pensamento e não faz questão de problematizar esse tipo de pensamento. E eu não vou passar nem um pouco a mão na cabeça do Ronivon, porque ele é um homem rico, assim como o Silvio Santos, repleto de possibilidades de acessar a informação. Então, assim, não importa a idade, sabe, nesse caso, ele é racista e foi extremamente racista. E não há por que dizer o contrário. E com certeza vão ter pessoas que vão dizer que isso é mimimi, que pode até aparecer aqui nos comentários desse vídeo. Não vou discutir com esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa não está aberta à discussão. Não está aberta a diálogo, não está aberta a nada. Então, assim, até porque isso, quem está chamando de mimimi, de vitimismo, corrobora com esse tipo de pensamento do Ronivon. Concorda com o Ronivon de alguma maneira e é tão racista quanto, sabe? Se o Ronivon, muita gente vai dizer, talvez ele fez por mal, talvez ele não saiba muito bem sobre as discussões, ele está atrasado. Como eu disse, né? Acesso a informações, esse homem tem de todos os jeitos possíveis. E assim, um homem que tem visibilidade e que é um homem famoso e que tem uma, sabe, que sabe que sua voz vai ser ouvida por muita gente, por mais que ele não seja hoje em dia, né, tão famoso, ele ainda é famoso. Então, assim, tem uma coisa chamada responsabilidade pelo que você diz. Então, assim, cuidado com o que você diz. Pior, isso reflete também uma falta de conhecimento de história, uma falta de conhecimento de tanta coisa, ou de uma ignorância de um racismo tão explícito. Porque o que não falta na história da humanidade são princesas e príncipes e reis e rainhas negros, negras, de pele escura. No continente africano podemos contar centenas e dezenas e milhares de reis e rainhas e princesas de que não eram brancos, sabe? Então, assim, e dá até vontade de rir porque é de uma ignorância absurda. Absurda. Mas é isso que o imaginário brasileiro tem da gente, sabe? E aí o Ronivon nos ajuda a pensar isso. Nos ajuda não, mas faz com que a gente pense isso. O imaginário brasileiro não enxerga nós, negros, como pessoas que possam ser poderosas, que possam estar em espaços de poder, que possam ocupar espaços positivos no imaginário das pessoas. Traduzindo, não nos veem como belos, como eu disse, não acham que nós podemos ocupar espaços de poder, de privilégio, seja o que for, espaços de destaque, né? Espaços de protagonismo. Nunca acham que a gente pode ocupar esses espaços. E aí, a gente está sempre naquele imaginário da criminalidade, de serviços como coisas negativas, como pessoas negativas, ruins, sempre associam nossas imagens a coisas ruins. O que eu acho é que, e outra coisa, o que nós, enquanto pessoas negras, precisamos fazer, eu já disse isso, e não é uma coisa que é minha, né? Outras pessoas antes de mim já disseram isso, outras pessoas hoje em dia dizem isso, que é que a gente precisa construir a nossa própria narrativa e não ficar esperando que eles construam. Não ficar esperando que os brancos construam uma narrativa sobre nós. Somos nós que temos que contar a nossa história, somos nós que temos que falar sobre nós, que nos exaltarmos a nossa cultura e contar uma história que é nossa a partir da nossa voz. E tentar construir, disputar essas narrativas e construir a nossa, disputando com essa narrativa racista e branca, e em algum momento vencê-la, sabe? E trazer à tona todo o nosso orgulho, todas as nossas culturas, toda a nossa beleza e a beleza dessas culturas, e todo o nosso poder, que é um poder que existe, mas que precisa vencer esse outro poder aí forte, que é o poder racista, que domina essa sociedade. Então, a gente precisa ter força e precisa, como eu disse, denunciar, apontar, falar que é racista e contar a nossa história, dizer o quanto nós somos incríveis, disputando espaço com essa outra narrativa. Então é isso aí, gente. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer sobre o caso do Ronivon. Tipo, não estou espantado porque ele é racista, né? Um homem branco rico. Eu ia esperar o quê dele? Ficaria chocado se não fosse, não vou mentir. Então, é isso. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam nesse canal. Comentem se vocês estavam sabendo do que ele tinha dito, o que tinha acontecido, e o que vocês têm a dizer sobre o que eu disse aqui nesse vídeo. E vamos conversar com calma, com educação. E se você vier com digitar aí embaixo mimimi e vitimismo, eu não vou nem responder, porque
Esse tipo de comentário não está aberto a nenhum tipo de conversa. Então é isso. Beijo.